Olá, aqui é o Tadeu Fernandes da Escola Bom Português. Nesse vídeo eu vou passar qual é a melhor maneira de olhar para o seu público, quais são os pontos para quem olhar, quais são as técnicas. Isso serve tanto para apresentação de trabalhos acadêmicos, para seminários, para reuniões de negócios, para discursos, para palestras, para treinamentos, para aulas. Na semana passada, Cezuleis Dias deixou um comentário em dos meus vídeos e disse o seguinte: aprendi dicas ótimas, amei. Poderia falar sobre em que ponto olhar em uma reunião ou discurso? Claro que eu posso. Aliás, muito obrigado pelo seu comentário e pela sua sugestão. O olhar é algo poderosíssimo e que todo comunicador deve sim se preocupar com ele. As pessoas conseguem muitas vezes transmitir com apenas um olhar o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo. Quantas vezes a sua mãe, quando você era criança, te olhou uma vez só, depois que você fez alguma coisa errada e você sabia que a hora que você chegasse em casa estaria encrencado? Ou quantas vezes a sua namorada, o seu namorado, o seu marido ou a sua esposa te olhou uma vez e você entendeu o que ela quis passar? E o olhar, ele tem duas funções. Tanto é importante para o seu público como ele é importante para você. Ele é um termômetro. Eu ouvi uma história do cantor Cristiano Araújo e ele disse que desde criança, como ele é cantor desde criança, ele tinha muita vergonha de olhar para o público. E a única pessoa que ele conseguia olhar era para o próprio pai. Então, o pai todas as vezes tinha que ir nas suas apresentações e ele ficava em pé lá no fundo do auditório. Ele ficava andando para lá e para cá para o Cristiano Araújo conseguir acompanhar e fingir que estava olhando para o público. Eu achei muito legal a história. Então, as pessoas, elas gostam. A relação que eu faço é o seguinte: você está numa roda de conversa, tem uma pessoa que está falando, tem uma pessoa que está contando uma história, aquela pessoa está sendo naquele momento o centro das atenções e ela não olha para você, ela olha para outra pessoa e em nenhum momento ela olha para você. De repente você começa a perceber que você está sobrando naquela conversa, começa a se afastar e parece que a pessoa que está falando não vai sentir a sua falta. Da mesma maneira, o seu público, eu acredito que sente isso. Ele deve se sentir presente para a sua apresentação. Você deve mostrar que você está querendo transmitir a sua mensagem para ele também. E a maneira que você demonstra isso é com o olhar. Então, uma função para o público, que é você demonstrar para ele que você está enxergando ele, que a presença dele ali para você é importante. E para você, a função é de um termômetro da sua própria apresentação. Então, observando as reações das pessoas, o comportamento das pessoas, você vai saber se está sendo legal ou não. Existem, lógico, algumas técnicas e são elas que eu vou passar aqui agora. Existem uns pontos, são esses lá em cima, ó. Você olha lá no fundo do auditório no ponto A, depois você olha para o ponto B, depois você olha para o ponto C, depois você olha para o ponto D, depois você olha para o ponto E, aqui perto de você, e depois você olha para o F, aqui perto de você. Então, dessa maneira, você consegue olhar para o auditório inteiro. Lógico, existe aquela questão da pessoa que é tímida, ela tem que olhar para o horizonte e continuar, mas quem é tímido tem que sim praticar essas técnicas para realizar as funções que elas são necessárias, que se quer mostrar para o público que você está observando ele. Uma outra técnica aqui é você olhar para o ponto A lá no fundo, olhar para o ponto B aqui já no meio, para o ponto C aqui perto de você e para o ponto D aqui também perto de você. Um outro é você começar aqui já pertinho de você, o ponto A à direita, depois o ponto B, depois o ponto C e depois o ponto D. Lógico, isso são algumas técnicas passadas em livros, em treinamentos. Inclusive essa técnica, quem passou foi Reinaldo Polito. Mas com o tempo, com a prática, você tendo em mente que você tem que sempre olhar o auditório, você tem que sempre mostrar para as pessoas que é importante a presença delas ali, você vai fazer isso com muita naturalidade. Ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Se passou muito rápido aí os pontos, volte o vídeo, dê um pause, anote, que são... é simples decorar isso. Espero ter respondido, Cezuleis. Agradeço muito o seu comentário, a sua sugestão. Estou disposto a todas as sugestões. Curta se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário e um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!